Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, às nossas revisões referentes aí à parte de metrologia, né? Nos últimos vídeos a gente fez revisão sobre a parte de paquímetro, né? A gente viu o paquímetro 2 centésimos, 5 centésimos, de resolução, né? Com aproximação de 1/128 de polegada e também com polegada milesimal. E agora a gente está seguindo aí para a parte de micrômetro, né? Então a gente vai começar aí com o micrômetro com a aproximação com 1/100, né? Que é um dos micrômetros mais comuns, né? Um detalhe interessante sobre o micrômetro, né? Normalmente quando a gente faz vídeo, né, referente à leitura, né, a gente foca de fato na parte da interpretação, né? Mas tem um detalhe que é interessante. Uma vez eu vi, né, um aluno comentando sobre isso, que tinha caído num teste, né, numa seleção que ele tinha feito, e ele acabou errando, né, a pergunta, porque no enunciado trazia, né, a capacidade, né, de leitura do micrômetro. Né? Como assim a capacidade de leitura? O que acontece? Principalmente micrômetro externo, né, normalmente os micrômetros analógicos eles trabalham com distanciamento de 25 milímetros, né? A grande maioria, né? Tem alguns novos, né? Nem tão novos assim, que tem uma capacidade diferente de leitura, né? Na verdade é a abertura, né? A abertura dele para leitura, né? Mas normalmente ele é de 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75 e assim sucessivamente, né? Normalmente trabalhando com essa faixa aí de 25 milímetros, né? Então, exemplo, vamos supor que a gente tivesse que realizar a medição de uma peça, né? E essa peça ela tivesse 37,50 milímetros, né? A gente não poderia utilizar, exemplo, o micrômetro com abertura de 0 a 25 milímetros, né? Que é um dos mais comuns, né? A gente não poderia, teria que utilizar um micrômetro com abertura de 25 a 50 milímetros, né? Seria essa indicação aí para o uso, né, desse micrômetro. Aí no caso a pergunta, né, que estava lá, que o aluno fez, que o aluno, no caso a pergunta do teste que ele participou, né, trazia justamente uma indicação dessa, né? Ele acabou não percebendo, né, que na resposta também deveria contemplar a capacidade, né, porque vinha lá a indicação da peça, né, que ia ser medida, né, e aí ele acabou se confundindo e colocou a indicação como se fosse a abertura para um micrômetro de 0 a 25. Né. Ele fez a interpretação da leitura, né, vamos chamar aí de display, né, do display do micrômetro correto, né, mas esqueceu dessa questão da capacidade de medição do micrômetro, né. Então fica aí essa informação. Inclusive, a gente está programando alguns vídeos aí para o mês de fevereiro, mostrando, né, as características, né, principalmente dos documentos, né, que são fornecidos, né, pelos fabricantes de instrumentos de medição, né, e fazer uma interpretação sobre as informações que vêm ali naquele documento. Bom, vamos lá voltar aqui para a leitura, né? Esse micrômetro, no caso, né, a gente não está trazendo aqui a informação dele oficial, mas ele faz a base de 0 a 25 milímetros, né? Como eu disse aí, acaba sendo o mais comum. Bom, aqui a gente tem a indicação da resolução dele, ou seja, 1/100 de milímetro, né? Ou seja, ele só mede a cada 1/100 de milímetro. E aqui tem as informações no que diz respeito à leitura, né? Então aqui a gente tem, né, como se fosse a escala fixa dele, né, a escala fixa do micrômetro, e aí ele traz a seguinte informação. Observa aqui o zero, né, trazendo aí a referência base para o instrumento, e aí a partir do zero a gente tem a seguinte sequência. Né? Cada traço desse aqui na sequência, ele tem um espaçamento de 0,5, né, ou seja, 5 décimos de milímetro. Né? Então a gente tem aqui na sequência 0,5, 1 milímetro, 1,5, 2, 2,5 e assim sucessivamente. Os traços maiores eles representam o valor inteiro, no caso 1 milímetro, 2 milímetros e assim sucessivamente. Os menores a cada 5 décimos. Né? Então aqui a gente tem 5 décimos de milímetro, aqui a gente tem 1,5, né? Aqui a gente tem 2,5 e assim sucessivamente. Né? E aí o que acontece? Existe o tambor, né? Que é justamente essa parte aqui do micrômetro, e esse tambor ele possui 50 divisões. Então o que acontece?
quando você completa uma volta, né, nesse tambor, significa que ele vai dar o espaçamento de um traço para o outro subsequente. Né? Então, exemplo, supondo que ele tivesse alinhado, né, aqui no 0, quando você completasse um giro no tambor, ele iria ficar alinhado nesse segundo traço, ou seja, 0,5. Mais uma volta, ele vai alinhar no 1, mais uma volta ele vai alinhar no 1,5 e assim sucessivamente. Então, cada volta são 5 décimos ali de deslocamento. Né? Então, por isso que essa linha aqui de referência ela é muito importante nessa análise da leitura. Né? Então, vamos aqui para a leitura. Né? A gente tem que observar essa linha na vertical para já ter a indicação, né, base ali da leitura. Que indicação base é essa? Observa que essa linha, né, de referência ela já ultrapassou 1 milímetro, já ultrapassou 2 e já ultrapassou 2,5. Né? Ele já ultrapassou 2,5, mas não ultrapassou 3. Então significa que a gente já tem 2,5. Vou colocar 2,50, né? 2 milímetros e 50 centésimos de milímetro, que corresponde a 5 décimos. E aí eu preciso somar esse valor com a coincidência, né, referente ao traço aqui do tambor. Nesse caso agora, minha observação fica na linha horizontal. Né? E ele está coincidindo exatamente aqui nessa linha. Que linha é essa? 10 representa essa daqui. Aqui a gente tem 11, 12, 13, 14. Ou seja, 14 centésimos de milímetro. Né? Então a gente tem 2,50 mais 0,14. Né? Então, somando esses dois valores, a gente vai ter aí igual a 2,64 centésimos de milímetro. Né? Então, essa aí é a leitura desse instrumento. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai realizar uma revisão, né, referente à metrologia. Né? Na verdade, a gente vai estar revisando leitura, né, de instrumentos. Né? A gente vai estar iniciando aí com um paquímetro de 5 centésimos, né, de milímetro, né, com resolução de 5 centésimos de milímetro. Né? A gente vai fazer aí 8 vídeos na sequência, com diferentes instrumentos, né, fazendo aí uma revisão sobre a leitura dos mesmos. Bom, o que a gente tem que analisar, né, primeiramente referente ao paquímetro de 5 centésimos, é essa questão da resolução, né? De onde é que vem esses 5 centésimos, né? Deixa eu aumentar aqui a fonte. Bom, esses 5 centésimos ele está ligado à capacidade de leitura do mesmo, né? Quando a gente fala de resolução, a gente está falando da menor capacidade de leitura que o instrumento ele consegue nos fornecer. Nesse caso, a menor medida, né, que esse instrumento consegue nos fornecer é 5 centésimos de milímetro. Né? E um outro detalhe é que ele só mede a cada 5 centésimos de milímetro. Como assim? Né? Vamos supor que você tenha fabricado uma peça, né, e essa peça ela tenha ficado com a seguinte medida. Né? Vamos supor que ela tenha ficado lá com 20,02, né? Ou seja, 20 milímetros e 2 centésimos de milímetro. Né? Então, se ela ficar com esse resultado, né, 20,02, esse instrumento ele não consegue te indicar na leitura, né, na leitura dele, tomando como base que esse instrumento ele é analógico, né, ele não consegue te mostrar esse valor. Né? Não pela questão dele ser analógico, né, obviamente, mas sim pela questão da resolução dele. Né? Ou seja, ele só mede a cada 5 centésimos. Então, o que é que iria ocorrer? Né? Ele consegue te dar a leitura de 20 milímetros e, na sequência, a leitura que ele consegue te oferecer é 20,05. Né? Então, você vai ter uma dificuldade para identificar ali a coincidência do traço. Né? Na verdade, não é nenhuma dificuldade. Né? Você não vai conseguir, né, verificar essa coincidência. Né? Você vai ver que o traço está próximo, mas ele não vai estar coincidindo. Né? Então, nesse caso aí, ele não consegue te apresentar, né, essa leitura aí especificamente. Ele só consegue a cada 5 centésimos de milímetro. Né? Então, 20,05, 20,1, 20,15, 20,2, enfim. Ele só consegue medir a cada 5 centésimos de milímetro. Né? E essa resolução, ela é oriunda justamente da quantidade de divisões que ele tem aqui no nônio, né? Que é esse elemento aqui, a escala móvel, né? Nônio, vernier, a escala móvel, né? Hoje em dia é muito comum, né, as pessoas chamarem de apenas escala móvel. Né? Antigamente eu via muito chamando de nônio, vernier, mas hoje em dia eu vejo mais as pessoas chamando de escala móvel. Então, referente à escala móvel, se a gente for observar, a gente tem 20 divisões.
né, indicadas aqui no instrumento, né? Então, essas divisões, elas representam, né, a quantidade de subdivisões que o milímetro vai ter, né, ou a quantidade de divisões que o milímetro vai ter, né? Então, nesse caso, se a gente pegar 1 e dividir por 20, a gente vai encontrar a resolução do instrumento, ou seja, 5 centésimos de milímetro, né? Então, aí é uma maneira de descobrir a resolução do instrumento, caso não esteja ali visível, né, só dividir 1 milímetro por 20. Isso aí especificamente aí para o paquímetro, né? Paquímetro com leitura de 1/10, né? Ou seja, resolução de 1/10, resolução de 5 centésimos ou de 2 centésimos, né? Que são os mais comuns, né? Aí se tratando de instrumento analógico. Bom, vamos para a leitura. Bom, aqui a gente tem uma indicação de forma resumida e aqui a gente vai estar observando, né, qual é o passo a passo para a gente poder realizar essa leitura, né? O primeiro passo é sempre observar o zero, né, da escala móvel, né? Ou seja, com a quantidade de divisões que o zero ultrapassou. Aqui embaixo a gente tem a escala móvel, né, e aqui em cima a gente tem a escala fixa. Então é importante observar a quantidade de divisões que o zero da escala móvel ultrapassou, né? Ou seja, ele ultrapassou aqui 1, 2, 3 divisões, ou seja, ultrapassou, nesse caso ultrapassou completamente, né? Então ele ultrapassou 3 divisões, né? Cada divisão dessa representa o quê? 1 milímetro, né? Cada divisão representa 1 milímetro. Então, nesse caso, o zero ele já ultrapassou 3 milímetros. Então, exemplo, se você está na seleção, no concurso, algo do tipo, né, tiver uma leitura lá, exemplo, 4,50, você já sabe que não é 4 milímetros, por quê? A indicação é 3, né? Então, você já elimina, né? Então, nesse caso aí, a gente já tem 3 milímetros. A gente precisa somar agora com a coincidência, né? Então, feito isso, o que é que eu vou verificar agora? A coincidência da escala móvel em relação à escala fixa. Nesse caso aqui está fácil de observar porque ele está aqui em negrito, né? Normalmente nas seleções, concursos, normalmente também vem indicando ali em negrito, né? Mas pode ser que você não encontre, né, ela em negrito, ali destacado, né? Então é verificar de fato a linha que está coincidindo, né? Ou seja, alinhada, né? Então, nesse caso, é essa indicação aqui. E aí o que isso representa? Cada divisão, né, da escala móvel representa 5 centésimos, né? Então a gente vai verificar, né, a quantidade de divisões que ultrapassou, né, e fazer a relação ali com os 5 centésimos, né? Então, exemplo, aqui a gente tem do 0 para 1, ou seja, a primeira divisão aqui, 5 centésimos, né, mais 5 centésimos, né, ou seja, 5 centésimos mais 5 centésimos, 1/10, 15 centésimos, 2/10 e assim sucessivamente, né? Então, nesse caso, observa que já ultrapassou 6 e está na segunda linha, ou seja, 65 centésimos. Né? Exemplo, se ele tivesse coincidindo essa linha aqui, né? Então a gente já teria 8/10 mais 5 centésimos, né? Ou seja, 85 centésimos. Lembrando, exemplo, 8/10 representa 80 centésimos, né? Então por isso que eu estou somando 80 centésimos mais 5 centésimos vai dar 85 centésimos. Nesse caso, a coincidência está nessa linha aqui, que representa aí 65 centésimos, né? Então a gente vai ter aí a soma de 0,65, né? Então aí vai ser a soma, né? Então nesse caso é só somar os dois valores, 3 milímetros mais 0,65 vai dar 3,65, né? Então essa é a leitura indicada aí no instrumento, ou seja, 3 milímetros e 65 centésimos de milímetro, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando aí sobre régua, né, com polegada fracionária. E a gente fez 2 vídeos, né, falando desse assunto, né, porque ele foi um assunto bem recorrente, né, ano passado nas aulas remotas, né, onde alguns estudantes falavam, né, da dificuldade que tinham desse tipo de leitura quando eram cobrados em testes, em seleção. E é bem interessante porque é relativamente fácil, né, mas dá para entender, né, o que é que causa dúvida, né? Então vamos lá para o exemplo. Bom, esse exemplo, né, é justamente uma das situações que causa dúvida, né? Por quê? Aqui está a indicação do esboço da régua, né? E aqui embaixo está o elemento que está teoricamente sendo medido, né? Então, se a gente for comparar as linhas de referência são essas duas aqui, né? E aí o que acontece? O elemento ele não está alinhado, exemplo, com o valor inteiro, como 2 ou como 3, ou alinhado lá no ponto de referência 0. Ele está mais deslocado, né? E isso aí acaba causando um pouco de dúvida, né?
principalmente quando você não está com tanta prática ali na leitura, né? Então, o primeiro ponto, né, são duas etapas, né, para esse tipo de leitura. Verificar a quantidade de divisões que tem referente à polegada inteira, né? Então, nesse caso aqui, se você for observar, né, referente à quantidade de divisões, existem 8 divisões desse lado, existem mais 8 desse aqui, ou seja, de uma polegada inteira, né, de 2 para 3 polegadas, existe aqui no caso 16 divisões, né? Então significa que a polegada ela foi dividida para essa leitura em 16 partes, né? Então a aproximação desse instrumento é 1/16 de polegada, né? Então é a referência dele, né? Então aí é o primeiro ponto. E depois verificar a quantidade de divisões que o elemento está se enquadrando, né? E aí já vem o primeiro detalhe. Se ele passar de 16 divisões, como assim? Se você for contar a quantidade de divisões do elemento e ele passar de 16 divisões, significa que ele já tem uma polegada inteira. Mas vamos verificar aqui, porque no próximo vídeo ele passa de uma polegada, se eu não me engano. Bom, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, 11 16avos de polegada. É a leitura desse elemento, né? Eu vi até um aluno comentando, né, que ele disse, poxa, eu vi o 2, ele está aqui alinhado no meio, não tive demora, 2,5 polegadas a resposta. E depois ele disse que justamente estava voltando para casa, estava no ônibus, e ele disse, poxa, tem alguma coisa errada, porque o elemento estava passando, como é que ele ia ter 2,5 polegadas? Né? Então é importante ficar atento com isso. Então nesse caso aqui não é 2,5 polegadas, né? Você tem que verificar lá o dimensionamento do objeto. E nesse caso, como a gente contou aqui, né, são 11 partes de 16, ou seja, 11 16avos. Se por acaso, né, exemplo, desse 8 divisões, né, ou seja, seria 8 de 16, provavelmente você nem encontrar essa resposta lá nas alternativas. Tem que simplificar, né? 8 de 16 vai dar 4 oitavos. 4 oitavos simplificando vai dar 2 quartos. Simplificando novamente vai dar meia polegada, né? Então aí também outra observação. E aí até muitos alunos perguntam, poxa, né, por que eles não colocam referente lá um determinado elemento, né? Quando a gente for medir na prática, vai estar colocando lá ou no 0, 1 polegada, para ficar mais fácil a leitura. Mas é seleção, né? O objetivo é realmente ver como é que está o nível do seu entendimento ali sobre o assunto, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.